E dirigindo-se à nossa primeira rodada de análise, temos aqui Raquel Landim, à minha direita, no estúdio. Boa noite, Raquel. Boa noite ao Caio Junqueira Queimado, recém-chegado da viagem à Amazônia. Tem mais tarde reportagem especial dele. Thaís Arbex, com um sorrisão lá do estúdio, não falha, lá do estúdio em Brasília. Vamos que o assunto é seríssimo. Começando por você, Thaís. Se o governo paga o que deve, não tem o Bolsa Família que quer. Se faz o Bolsa Família que quer e paga, não há teto que aguente. E para que ache uma solução, Thaís, os três poderes precisam se entender, coisa que, como é notório, público e sabido, não estão se entendendo. Tem alguma coisa andando que sugira que o entendimento surja? Boa noite, William. Boa noite, colegas e a todos que nos acompanham. No assunto dos precatórios, não há entendimento, William. Hoje, o cenário que se vislumbra aqui em Brasília, tanto no Congresso quanto no Supremo Tribunal Federal, é de que muito dificilmente um acordo saia em relação a esse tema. E vou pegar um pouco qual que é a avaliação dos ministros ali no STF. Uma ala do STF entende que o Judiciário não deve entrar de novo nesse tema, porque mais do que a tensão entre os poderes, o desentendimento entre os poderes, a avaliação dessa ala do Supremo Tribunal Federal é de que se daria um aval, na prática, a um calote, se admitir esse parcelamento dos precatórios. E ali na ala do governo, numa ala do governo, William, há um entendimento, inclusive, de que esse não seria o caminho para se criar esse novo auxílio social. Então, o que a gente vê é um descompasso total aqui em relação a esse tema. Eu volto ao assunto, Thaís, ele é da maior relevância. Caio, imagina-se como que Jair Bolsonaro lerá uma resistência a uma possível saída via judicial, que é a qual a Thaís acabou de se referir. Ou seja, como mais um obstáculo colocado pelo STF ao governo dele. É uma leitura política. Agora, o STF parece ter motivos para pular fora de um eventual acordo. Senhor Vac, boa noite a todos. Evidentemente, o Palácio do Planalto lerá como uma decisão política se houver a rejeição a um acordo em razão dos precatórios, mas num tom distinto das outras decisões que o Palácio do Planalto espera e aguarda, vamos dizer assim, uma contraparte em relação à Carta à Nação que foi dada na semana passada. A contrapartida daquela carta seriam decisões no âmbito criminal, não no âmbito econômico. Mas mesmo assim a gente pode esperar... Contrapartida no âmbito criminal significa livrar a barra de quem? Significa amenizar as investigações que estão em curso contra o presidente Jair Bolsonaro e contra, vamos dizer assim, seus apoiadores, até mesmo seus interlocutores dentro do Palácio do Planalto, naqueles inquéritos da fake news, inquérito da influência, interferência na Polícia Federal, são nessas questões. Ok, nos inquéritos Alexandre Moraes. Exatamente, mas uma decisão dessa dos precatórios será, evidentemente, lida como uma decisão política, mesmo porque antes daquele tensionamento máximo da semana passada, o próprio Supremo Tribunal Federal, junto com o Tribunal de Contas da União, o ministro Bruno Dantas, que é tido como presidente de fato, não de direito, do Tribunal de Contas da União, estavam buscando essa solução. E depois, da semana passada, deram um passo para trás, como a Thaís Arbex bem colocou. Então, havia um entendimento em curso, depois da semana passada, do 7 de setembro, não houve mais sinais de que haveria esse entendimento, porque o Supremo sabe sim que um auxílio emergencial robusto aumentam as chances de reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Você está dizendo que o Supremo toma decisões políticas, cara? Sim, com certeza. Raquel, o que o ministro Paulo Guedes espera concretamente disso? Ele passou o fim de semana numa série de conversas, até fez uma brincadeira bem humorada no começo, dizendo que ele deixou o silêncio obsequioso e passou a insistir na possibilidade de entendimento entre esses três poderes, julgando aquilo que Caio e Thaís consideram fora do mapa, que é algum tipo de acordo. E aí? Boa noite, William. Boa noite aos colegas. É interessante essas nossas conversas, porque a gente percebe o quanto as ideias ou o que está circulando conforme as pessoas que a gente conversa varia tanto. Na avaliação da equipe econômica, uma solução para os precatórios seria sim uma resposta do Judiciário à Carta à Nação do presidente Jair Bolsonaro. William, tem 3 formas hoje sendo discutidas para resolver os precatórios:
tira do teto, parcela via PEC ou se resolve com o CNJ. O ministro Paulo Guedes passou o dia costurando, tentando chegar a um acordo para que a AGU amanhã fizesse aí uma consulta ao CNJ para dizer, olha, se eu não pagar o precatório, eu descumpro as regras. Se eu pagar, eu também descumpro as regras fiscais. O que eu faço? Mas é claro que se precisa de um mínimo entendimento político sobre isso para fazer avançar a questão. E um último ponto, rapidamente, por que a solução via CNJ é a preferida do ministro Paulo Guedes, embora tenha sido a própria equipe econômica que propôs o parcelamento pela PEC? Porque, William, se você mudar via PEC, se você tirar do teto de gastos, simplesmente você abre a porta. Foi a conclusão ali do Marcos Mendes, me chamou muita atenção essa afirmação dele. Vão ser outros ministros e aí do próprio executivo que vão estar pressionando o Guedes a gastar mais se isso acontecer. Vamos provocar a Thaís Arbex. Thaís Arbex, você diria o que para o ministro Paulo Guedes? Que ele está completamente iludido quanto à possibilidade de um entendimento entre esses poderes, é o que você disse na sua análise inicial. William, não diria que ele está completamente iludido, mas é claro que lá no Judiciário também há avaliação de que assumir essa responsabilidade também gera um ônus bastante grande.